Esta estátua é a estátua um bocado, enfim, discutível, não só o pedestal como a própria estátua, mas é do escultor Euclides. É a estátua de Madre Teresa da Anunciada, que é a pessoa que interessa aqui, porque foi ela que conseguiu erguer o culto do Seu Santo Cristo ao nível a que ele se mantém há 300 anos. Parece que a primeira procissão do Seu Santo Cristo terá saído em 1700. Portanto, há 314 anos terá esta procissão e o culto do Seu Santo Cristo. Aqui ao lado era o Convento da Esperança, onde ela era uma freirinha, não é? Que depois foi madre. A madre era, enfim, digamos, a superiora do convento. Era um convento de clarissas que obedeciam à regra de São Francisco, cujo convento é mesmo aqui ao lado. O convento de São Francisco, que é hoje a igreja de São José. A igreja de São José é o antigo convento, é a igreja do antigo convento do Santo Cristo, de São Francisco. Por isso é que este campo se chama o Campo São Francisco. É devido a existir aqui o convento desses frades franciscanos, mendicantes. Havia várias espécies de franciscanos, havia os terceiros, havia os mendicantes, enfim, há várias espécies de franciscanos que honraram de sobremaneira a religião católica, porque eles serviram a expansão da nossa fé todo o lado, e são eles que estão no princípio. Santa Clara é a fundadora das Clarissas, por isso se chamam Clarissas. Tinha a sua igreja, aliás, parece que existiram duas igrejas, havia uma ermida de Santa Clara aqui perto do Cais da Sardinha e a igreja paroquial de Santa Clara, onde é hoje a sua freguesia. A imagem do Seu Santo Cristo terá sido trazida de Roma por duas freiras que vieram de Vila Franca, filhas de um João Mota, que era um homem do Porto, que veio para cá no princípio do povoamento e fundou a igreja de São João da Vila. Ele é que fundou aquela igreja, era uma pessoa muito religiosa, e a filha mais ainda. Ele não queria que a filha fosse para a freira, mas ela entendeu que ia para a freira, e então foram para a Caloura. Na Caloura fundaram o conventinho da Caloura, que ainda lá existe, é uma ermida lindíssima, e não se sabe como nem como não, ela e a amiga foram para Roma, foram a Roma falar com o Papa Paulo III, o outro Papa daquele período, 1500 e qualquer coisa. E terá sido o Papa que ofereceu a imagem do Seu Santo Cristo a essas freiras. Segundo a tradição, não há documentos nenhum disto, mas a verdade é que a tradição foi esta. Ela traz a imagem, ficou no Convento da Caloura, mas como o Convento da Caloura era muito aberto a piratas e tinham medo que roubassem, pior do que isso, que destruíssem as nossas imagens, porque os piratas ou eram protestantes e, portanto, não gostavam das imagens, ou eram mouros que não gostavam do cristianismo e, portanto, qualquer objeto de culto valioso que existisse na Caloura podia correr perigo. E então eles trazem a imagem do Santo Cristo para o Convento da Esperança e na cerca do convento, no quintal do convento, há uma ermidinha onde pela primeira vez foi colocada a imagem do Seu Santo Cristo. Madre Teresa apaixona-se pelaquela imagem, é apoiada pelos capitães de natais, os câmaras, e então faz tudo por tudo e consegue. Claro que naquela época tudo era atribuído a milagres, mas a verdade é que as coisas aconteceram. Ela consegue adornar a imagem com aquelas joias maravilhosas que ela hoje tem, dádivas deste e dádivas daquele. Os próprios mestres acabam por oferecer parte do seu trabalho, quer dizer, tudo aquilo que foi feito aqui neste convento em louvor do Seu Santo Cristo, foi tudo acontecendo com facilidades que pareciam realmente uma coisa sobre-humana. E ela, numa fé inquebrantável, durante toda ela era de São Pedro da Ribeira Grande, e portanto da freguesia da Ribeira Seca, da Ribeira Grande, onde tem aliás um busto lá também. E foi afilhada do Frei João Meireles. O Frei João Meireles era um cavaleiro da Ordem de Malta que veio cá para a ilha, teve filhos e tem descendentes. Um dos descendentes mais conhecidos e famosos é o poeta e pintor Vítor Lima Meireles, que é descendente desse Frei João Meireles.
embora os frades da ordem de Malta fizessem voto de castidade, mas a verdade é que naquela época os costumes eram um bocado dissolutos, e a verdade é que ele tem pelo menos um filho aqui na ilha, de que vêm esses Meireles, que são imensos, né? Cecília Meireles, etc. Uma grande poetisa brasileira. Bom, a verdade é que esta criança que se criou na Ribeira Seca da Ribeira Grande veio para este convento, apaixona-se pela imagem do Santo Cristo, consegue impor o culto do seu Santo Cristo. Os capitães notáveis, que eram as pessoas mais poderosas e ricas da terra, ele era, o Gonçalves da Câmara era capitão-mor do castelo, aqui mesmo em frente, e a esposa morava precisamente naquelas casas que ficam ao lado do portão de onde sai a imagem do Santo Cristo do convento no dia da mudança. E era ali que ela vivia, a capitoa, como se chamava, e ela acabou por oferecer as suas casas ao seu Santo Cristo, por isso é que aquilo hoje pertence ao convento do Santo Cristo, é que não fazia parte do convento. O convento era aqui esta zona que vai até à fábrica da cerveja e, portanto, tem a igreja de Nossa Senhora da Esperança e tem a cerca de convento. Aliás, este convento não foi extinto pelos liberais, muito mais tarde sofreu algumas atribulações, mas teve sempre aqui religiosas a tomar conta do Santo Cristo. Tal era a fama do culto do Santo Cristo. O culto foi-se desenvolvendo, a cidade adotou o culto do Santo Cristo. Sempre que havia alguma catástrofe, como tremores de terra ou crises sísmicas, o Santo Cristo é que nos valia. Houve até uma procissão em que foi toda a gente descalça, o capitão, toda a gente descalça. Ainda hoje há esse costume de se descalço na procissão do Santo Cristo, e parece que a crise sísmica, quando o Santo Cristo vinha ali ao pé do convento de Santo André, porque a procissão do Santo Cristo passa por todos os conventos da cidade, que são muitos, ali perto do convento de Santo André, entre o convento de Santo André e o convento dos jesuítas, escorregaram, a imagem tombou com o andor, que era pesado, e tocou no chão, e no mesmo momento em que tocou no chão, pararam os sismos. Portanto, enfim, uma crença, uma fé da nossa gente na imagem do Santo Cristo, que realmente é uma imagem muito bonita. É a imagem do Ecce Homo, quando Pilatos perguntou à multidão se queriam salvar Pilatos ou Barrabás, que era um assassino. A população pediu a morte de Cristo e a soltura de Barrabás. E é na altura em que Cristo, depois de ser espancado, ser escarnecido pelos soldados romanos e de ser batido, puseram-lhe uma cana, uma coroa de espinhos e um manto que puseram pelas costas. Ele aparece na varanda e o Pilatos disse em latim, que ele era o governador romano: eis o homem, ecce homo. E é aquele momento em que ele olha para a multidão com o olhar de Deus misericordioso, sabe que podia fazer tudo o que quisesse para destruir aquela gente toda, mas não faz porque não quer, não é essa a sua missão. E o escultor, o imaginário, que é como se chama as pessoas que fazem imagens, o imaginário criou realmente uma expressão lindíssima que faz chorar toda a gente quando a imagem sai aqui do seu convento no sábado da mudança. Então, sai daqui, passa por todos os conventos da cidade, conventos e igrejas da cidade, e regressa, uma procissão que hoje leva muitas horas, e às vezes podia levar menos, mas pronto, de qualquer das maneiras cumpre-se a tradição, com muitas promessas, muita gente, enfim, devotada ao seu Santo Cristo. Este é um culto que faz parte essencial da maneira de ser da alma do povo micalense, como chamava o padre Ferreira, e qualquer perturbação que haja nesse culto é sempre uma perturbação nessa alma e neste povo.